Uma passagem que já ministrei algumas vezes. Você já deve ter ouvido certamente algumas vezes esta palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, versículo 22. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vocês estão bem rápidos hoje. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Jesus deu uma ordem: vai adiante, para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu no monte para, diz aí, Jesus foi orar. Chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã aproximadamente, entre 3 da manhã e 6 da manhã, ele dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra que nós acabamos de ler. Revela, Senhor, o profundo, o íntimo do coração dos teus filhos, pois nós estamos aqui hoje sedentos para ouvir tua voz. Fala com a tua igreja, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? De hoje é experiências com Deus sobre as águas. Algumas palavras elas ficam mais fortes quando eu leio. Parece que elas saltam aos meus olhos. Eu gostaria de, em cima destas palavras, fazer uma breve reflexão aqui hoje. E a primeira expressão que eu percebo aqui nesse texto é que Jesus deu uma ordem. Observe que dar ordem, isso demonstra uma autoridade que existia sobre Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Ele deu uma direção, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Vocês devem subir no barco e vocês devem atravessar para o outro lado. E outro fator interessante acerca desta ordem é que os discípulos não perguntaram: como faremos isso? Tampouco eles perguntaram: mas Senhor, mas o Senhor? Os discípulos eles não questionaram o Senhor. A hora que veio o Senhor, e eles não entraram em debate, eles não discutiram. Eles simplesmente foram sensíveis a esta ordem e eles acataram esta ordem. Eu conheço pessoas que elas têm uma grande dificuldade para acatar ordens. Tem pessoas que têm muita dificuldade de serem submissas. Às vezes, essa palavra submissão parece uma palavra que diz que eu tenho que me humilhar para o outro, mas não é isso.
entendemos nesse texto acerca de submissão é o seguinte: o Senhor deu uma direção para eles. E quando o Senhor nos dá uma direção, nós devemos fazer exatamente como o Senhor nos direcionou. Faça conforme o Senhor te direcionou. Eu atendi uma pessoa hoje, e a pessoa chegou com uma situação para mim, e apresentou a situação. Eu ouvi. No momento que eu ouvi, me veio uma ideia para falar com a pessoa. Na hora que eu ia falar, Deus falou comigo: não fala. E eu me segurei. Falei: pode falar que estou te ouvindo. E a pessoa falou. E depois que a pessoa falou, Deus falou assim para mim: pergunte para essa pessoa se essa pessoa orou para saber qual é a minha vontade. Uma pergunta simples, que concorda, diga amém. Falei: certo, então você vai fazer isso? Vou fazer isso, tá? Certo. Vem cá, você orou? E me responda o que Deus falou com você sobre isso. É que não orou. E o grande problema nosso é quando nós tomamos atitude sem orar. Porque se você orar e Deus te direcionar, Ele se responsabiliza. A direção que Deus me der, se eu for sensível para ouvir a voz de Deus, sem me equivocar com os meus desejos, se realmente eu for sensível à voz que Deus me der, Ele pode me mandar eu dar o passo mais ousado que for, eu darei este passo, ainda que o país esteja em crise, ainda que o planeta esteja em crise. Se o meu Deus falou para mim: fique em Gerar e semeie nesta terra e eu serei contigo, eu vou fazer igual Isaac fez, eu vou semear naquela terra seca e no mesmo ano eu vou colher 100 medidas mais. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, não tem jeito, o adversário ele é incapaz de impedir o agir do Senhor na minha vida. Por isso que nesta noite Deus está te dizendo: obedeça, seja submisso, e a honra dele virá sobre ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Todos podem exaltar o Senhor nesta noite. Aleluia. Obedeça a direção de Deus. Posso ouvir amém? Se um dia Deus falar para você, vai lá e peça perdão para aquela pessoa. Ah, mas foi aquela pessoa que me magoou. Não importa. Se Deus falar para você ir, vá. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Se algum dia você entrar no culto, Deus falar: coloque essa oferta no altar, não questione, faça o que Deus mandou. Foi Deus que mandou? Foi, então vou lá para fazer. Se algum dia Deus falar para você: não vá por essa rua, vai por aquela outra ali, não questione. Diga sim, ou diga não. Não vá por aqui, não faça assim. Seja sensível à voz do Senhor. Eles obedeceram. Bom, como que aquele ditado que diz? Manda quem? E obedece quem tem? Se ele mandou, daí um deve ter olhado para o outro e falou assim: mas como será que ele vai para o outro lado? Talvez um olhou para o outro e falou assim: mas por que ele vai? Porque não tem outro barco aqui. E Jesus dá uma revelação para eles: eu vou subir no monte, porque eu estou precisando. O que ele precisava fazer? Orar. Senhor, mas nós não podemos orar contigo? Não. Tem horas que nós precisamos de alguém ao nosso lado para orar conosco. Jesus teve vezes que ele foi no monte orar, ele levou os 12. Outras vezes ele levou só os mais íntimos dele, 3: Pedro, Tiago e João. E outras vezes, como foi aqui, ele foi sozinho. Eu preciso ir no monte orar. Eu preciso orar e orar sozinho.
Eu preciso ter um particular com Deus. Quantos dias faz que eu e você não temos um particular com Deus? Então precisa responder, porque eu também não vou responder. Quantos dias faz que nós não dobramos o nosso joelho e falamos assim: Deus, fala comigo, Senhor, me envolva com a tua presença, Senhor. Às vezes nós corremos tanto, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, nos ocupamos com tantas coisas. Às vezes a televisão toma tanto nosso tempo, a internet, o trabalho diário, os estudos. E às vezes quando a gente chega à noite, não sei vocês, mas às vezes eu chego à noite, irmãos, eu falo: Senhor, eu sobrevivi mais um dia, eu estou acabado à noite. E às vezes quando eu vou dormir, eu já fico todo dia eu faço conta: meu Deus, hoje eu vou dormir 1, 2, 3, Senhor, só vou dormir 4 horas hoje, misericórdia, Senhor, 5 horas só hoje, Senhor. E a minha oração é: Deus, multiplica essas horas, Senhor. Você já deve ter orado isso alguma vez, não sei. Ou então vai começar a orar a partir de hoje, né? Mas às vezes nós corremos e não temos tempo para o nosso particular com Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Jesus falou assim: eu vou orar. E por que Jesus foi orar? Porque Jesus, naquela madrugada, sabe o que ia acontecer? Ele ia caminhar sobre as águas. Jesus nunca tinha caminhado sobre as águas. Quem entendeu, diga amém. E ele ia caminhar sobre as águas. Quem entendeu, diga amém. E para caminhar sobre as águas, antes de você caminhar sobre as águas, você tem que subir no monte e orar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a presença do Senhor. Porque se você não busca a Deus, você vai caminhar sobre as águas e você vai afundar. Então, se você quer viver o impossível, se você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida, primeiro você tem que orar, tem que buscar Deus, tem que se dobrar perante o Senhor, tem que buscar a misericórdia de Deus, tem que buscar pela face do Senhor, tem que se arrepender de seus pecados. Daí Deus vai te capacitar para você caminhar sobre as águas. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor e aplaudir a Deus por isso? Amém, queridos? Antes do impossível, tem que orar. Fala aí para quem estiver perto de você. Fala: antes de viver o impossível, nós temos que orar. Senão você não vai viver, queridos. Quem entendeu de amém? Senão você não vai viver. Então, quando você for caminhar sobre as águas, você vai fazer o quê? Vai afundar. E você não quer afundar. Você quer caminhar sobre as águas. Deve ser uma sensação maravilhosa. Bom, Jesus sobe no monte para orar. Os discípulos obedeceram, subiram no barco, começaram a atravessar para o outro lado. Jesus sobe no monte para orar e começa a orar. A 4ª vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, muito escuro esse horário. Jesus desce do monte. Ele já tinha acabado a oração dele. Quando ele desce do monte, ele avista bem distante da praia onde ele estava, ele avista o barquinho onde estavam os 12 discípulos. Como ele já tinha acabado de orar, o que ele faz? Ele sobe no outro barco? Não, porque não tinha. O que ele faz? Ele começa a caminhar sobre as águas. E quando ele começa a caminhar sobre as águas, eu aprendi uma segunda coisa aqui. Os discípulos estavam no barco, e quando os discípulos começaram a ver aquele homem vindo na direção deles, eles começaram a gritar com medo. Eles começaram a ficar desesperados. E a Bíblia vai falar que eles diziam entre eles: é um fantasma. Pergunte para o seu irmão do lado: por acaso o fantasma existe? Existe, Ferreira, fantasma lá na 28? De vez em quando aparece. Fantasma não? Não existe.
que eles começaram a achar que existia fantasma? Que quando você está com medo, você não ora, você começa a sentir medo. E esse medo vai fazer você acreditar em coisas que não existem. Quem entendeu a palavra de amém? É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Daí Jesus grita: gente, fantasma não existe. Aleluia! Sou eu que estou aqui. Posso ouvir amém? Amém! Fantasma não existe. Sou eu que estou aqui. Preste atenção. Sou eu que estou aqui. E diz a Bíblia que eles foram envolvidos por esse medo, mas teve alguém naquele barco que teve uma atitude diferente. E, na verdade, o texto fala que foi Pedro, mas poderia ter sido qualquer outro, inclusive Tomé, inclusive Judas, qualquer outro poderia ter tido a mesma atitude que Pedro. Mas Pedro teve uma atitude. Qual foi a atitude que ele teve? Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele queria uma prova. Se é o Senhor, eu quero caminhar sobre as águas. Deus não é obrigado a dar prova para ninguém. Deus não é obrigado a dar sinal para ninguém. Ele é Deus. Quem mora comigo, diga amém. Deus não precisa provar nada para ninguém. Nem para mim, nem para você. Nem para Pedro, nem para ninguém. Mas naquele momento, naquele instante, não é que Jesus se viu obrigado. Não é que Jesus se viu obrigado a provar para ele que realmente era ele que estava ali falando. Não é que Jesus se viu na obrigação de fazer isso. Não significa isso. Mas quando Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. Naquele momento, Jesus queria dar uma experiência nova para ele. Aleluia! Se fosse Tomé, seria Tomé. Se fosse Marcos, se fosse qualquer outro, ele faria da mesma forma. Poderia ser eu e você. Naquele momento ele queria dar uma experiência nova. Só para Pedro? Não. Para Pedro e para os outros demais que estavam no barco. Existem alguns momentos na nossa vida que o Senhor fará obra na minha vida, na tua vida, e quem estiver ao nosso lado, eles vão saber que Jesus é Jesus, que Ele é Senhor de todas as coisas, e que Ele está conosco. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso? Glória a Deus. Você pode exaltar a Deus por isso? Amém? Cientificamente, alguém pode caminhar sobre as águas? Sim ou não? Não. Ninguém vai discutir com isso, né? Ninguém está aqui para discutir a lei chamada lei, né? Onde o peso afunda, não tem jeito. Ninguém está para discutir isso aqui. Mas Jesus ensinou algo para eles, a Pedro e para todos que estavam ali, que quando Ele quer fazer, Ele faz o impossível. Quem entendeu, diga amém. Que Ele governa sobre todas as coisas, inclusive na minha vida e na tua vida, inclusive naquele problema que eu tenho, inclusive naquela minha dificuldade que hoje eu estou passando, que hoje você está passando. Ele é Senhor. Ele governa sobre todas as coisas. E para Ele não existe causa difícil. Ou melhor, para Ele não existe causa impossível. Se você entrou aqui hoje preocupado com alguma situação na tua vida, não se preocupe, não temas, porque o Senhor, Ele fará uma grande obra quando os
podem glorificar e aplaudir e exaltar ao nome dele nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor. Duas coisas eu vou falar para vocês sobre o agir de Jesus. Duas coisas. Qual lição nós podemos tirar aqui sobre o agir de Jesus? Primeira coisa, Pedro sai do barco, começa a caminhar. Quando ele já estava bem perto de Jesus, a distância talvez de 1 metro, ele estava próximo a Jesus. Ele começa a perceber a dificuldade do vento, a força do vento, o mar. Ele começa a fazer o quê? Diga para mim, começa a fazer o quê? Afundar. E o que Jesus faz? Quando ele fala, Senhor, me socorre, diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão para ele. Quem entendeu? Diga amém. O que eu aprendo sobre o agir de Jesus dentro desse texto? Que na minha caminhada em direção a Cristo, quem aqui está em direção a Cristo? Diga amém. Então, na nossa caminhada em direção a Cristo, em alguns momentos, nós vamos afundar, nós vamos subir, nós vamos ficar tristes, nós ficaremos abatidos. Hoje você pode estar assim, ficaremos decepcionados. Quem está entendendo? Diga amém. Mas em outros momentos nós estaremos bem, na fé, na convicção. Em alguns momentos você estará bem, em outros momentos nem tanto, em outros momentos você estará péssimo. O que Jesus deixou claro para eles: eu vou para o Pai, vocês vão continuar. Nos dias que vocês se sentirem afundando, com a água submergindo vocês, nesses dias eu quero que vocês entendam o que eu fui fazer no monte. Eu quero que vocês entendam que quando vocês começarem a afundar, quando vocês estiverem mal, quando vocês estiverem com problemas, vocês vão clamar, vocês vão subir no monte, vocês vão orar no quarto de vocês vão orar onde vocês estiverem, e vocês vão levantar a mão, e eu vou estar do teu lado, estendendo a mão para te levantar, para te pôr de pé e para te fazer sobre as águas. Jesus, nessa noite, Ele está dizendo: eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, temas, porque eu te ajudo na tua necessidade. Quem acredita nesse Jesus, eu desafio você a levantar sua mão para o céu e dizer: Senhor, eu creio, e aplaudir e exaltar a Ele nessa noite, em nome de Jesus. As palmas. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira. Eu vou clamar, e Ele vai me estender as mãos. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Conforte ela com essa palavra. Diga: Jesus está estendendo as mãos para você nessa noite. E em segundo lugar, é aqui eu vou finalizar minha pregação de hoje, que Jesus deixou claro para eles que no momento da fraqueza, porque se afundar representa fraqueza, dúvida, medo, insegurança, representa tudo isso. Jesus deixou claro: se em algum momento, porventura, vocês afundarem, vou estender a mão. E tem mais: é na fraqueza de vocês, é na dificuldade de vocês, que eu vou operar os grandes milagres. Porque o Senhor, diz no texto, que Ele segura na mão de Pedro e Ele coloca Pedro de pé. E sabe o que o texto vai dizer? Que Pedro voltou caminhando sobre as águas. Ele não tinha afundado, pastor? Tinha. Mas quando o Senhor colocou ele de pé, ele voltou a caminhar sobre as águas. Quando o Senhor faz a obra na nossa vida, Ele não faz a obra pela metade,
Ele faz você viver a obra por completo. Se Pedro tivesse ficado ali no meio do caminho, se Pedro não conseguisse voltar para o barco, eu imagino que aqueles que ficaram no barco, eles iam dizer: poxa vida, hein, Pedro, antes você não tivesse ido, antes você tivesse ficado aqui, antes você tivesse ficado sentadinho aqui, nada disso teria acontecido. Mas tem uma coisa, irmão, aquele que ousa acreditar, aquele que ousa em dar um passo de fé, é impossível Deus não honrar. É impossível Deus não capacitar. É impossível Deus não fazer essa pessoa viver o impossível. Por isso que nessa noite você não veio aqui em vão. Foi Deus que te trouxe. Você não veio aqui sem propósito. Foi Deus que trouxe você aqui nessa noite. E Ele te trouxe para te dizer: se prepare, porque a partir de hoje você viverá o impossível na tua vida. Deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser te julgar, terá que ver a honra do Senhor na tua história. Quem acredita, levanta a mão, adore e aplauda ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode exaltar a Deus? Quando nós estamos fracos, quando nós estamos na pior, tem pessoas que se afastam de nós. Quando nós estamos na pior, tem pessoas que não vão te atender. Tem pessoas que vão ficar felizes de saber que você afundou. Só que Jesus não. Ele permanece conosco. E na hora da nossa fraqueza, é a hora que mais se aproxima de nós. É a hora que mais teremos experiências sobre as águas. Que o Senhor nessa noite, Ele quer te levar a ter experiências com Ele. E essas experiências vão acontecer em cima das lutas que hoje nós temos. Em cima das nossas fraquezas, as grandes obras do Senhor vão acontecer. Eu quero orar por você nessa noite, que se sente desta maneira, precisando de ajuda.